Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção. Ouça agora o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações. E eu convido a irmã Renage, que vai estar orando, agradecendo pela leitura. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui te cultuando, Pai, e bendizendo o teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, toda a programação deste culto, Pai. Nos dá entendimento da tua palavra, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade, Pai. Ensina-nos mais e mais, no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar para a parte dos louvores, né? Vou estar convidando alguns irmãos para louvar, e a igreja toda entra em adoração, louvando, engrandecendo a esse Deus maravilhoso. Para iniciar os louvores, eu convido a irmã Carla, que vai estar adorando ao nome do nosso Senhor Jesus. Logo em seguida, o diácono Idaleste também louva e engrandece a esse Deus maravilhoso. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? Mas eu te busco, mas eu te encontro, mas te conheço, mas eu te amo.
beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Mas eu te busco, mas eu te encontro, mas te conheço, mas eu te amo. Quero aos seus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Quero aos seus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Quero aos teus pés me assentar, beber do copo em tuas mãos, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Amém, Jesus, eu agradeço a oportunidade. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Vamos glorificar o nosso Deus, o Deus da bênção, o Deus que está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O dono da bênção já chegou neste lugar. Não pare de glorificar, pois Ele tem nas mãos vitória. E toda a igreja Ele estará a contemplar, veio para determinar onde é unção e muita glória. É inevitável o que Ele vai fazer e o que vai acontecer hoje aqui nesse lugar. A tua luta hoje vai chegar ao fim. Toma posse da vitória, o dono da bênção está aqui. E quando Ele chega, a igreja glorifica e o inimigo sai. Capacita o incapaz, pois Ele é demais, e diante de sua glória o mal se desfaz. E quando Ele age, algo novo em sua vida vai acontecer. Veja agora pela fé o que Ele vai fazer. Sua presença então provoca uma explosão de poder.
É inevitável o que vai acontecer e o que Ele vai fazer hoje aqui neste lugar. A tua luta hoje vai chegar ao fim. Toma posse da vitória, o dono da bênção está aqui. E quando Ele chega, a igreja glorifica e o inimigo sai. Capacita o incapaz, pois Ele é demais, e diante de sua glória o mal se desfaz. E quando Ele age, algo novo em sua vida vai acontecer. Veja agora pela fé o que Ele vai fazer. Sua presença então provoca uma explosão de poder. E quando Ele chega, a igreja glorifica e o inimigo sai. Capacita o incapaz, pois Ele é demais, e diante de sua glória o mal se desfaz. E quando Ele age, algo novo em sua vida vai acontecer. Veja agora pela fé o que Ele vai fazer. Sua presença então provoca uma explosão de poder. Sua presença então provoca uma explosão de poder. Glória a Deus. A presença de Deus é inexplicável. Eu agradeço mais uma oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. O grupo Rosa de Saron tem a oportunidade de louvar o nome do nosso Senhor Jesus. O Atros também, logo após o grupo Rosa de Saron. Então o Atros vem louvar agora e depois o grupo Rosa de Saron vem adorar o Senhor. O grupo Atros tem o prazer de saudar os irmãos com graça e paz, amém? No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Veio os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, o mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim suportou, carregou minha cruz.
nas mãos, seu corpo ao sofrer, naqueles momentos de dor, Deus começa a chorar e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, comece a chorar e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Amém. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Ele não vai conseguir embargar nossa vitória. Quem nos garante nunca soube o que é perder. Tem nas mãos todo o poder quando luta é pra vencer. Quando Ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. Quando Ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda a chuva pra te abençoar. Quando Ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda o cenário só por te amar. Como esse Deus não há. Quando Ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe mil homens no chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. Quando Ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda a chuva pra te abençoar. Quando Ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda o cenário só por te amar. Deus não há. Quando Ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe mil homens no chão. Jamais deixa um servo seu na mão.
Aleluias, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Eu convido o evangelista Márcio, que vai estar louvando ao Senhor Jesus. Logo em seguida, o grupo São e Vida tem a oportunidade também de ofertar o seu louvor. Eu trago a minha saudação em nome do Senhor, amém? Vamos louvar e bendizer o nosso Deus, porque Ele é bom e Ele merece. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó. Em meio ao todo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Santo, santo é o Senhor. Jó, rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó. Em meio ao todo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Aleluia. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira
Aleluias. Louvado e bendito seja o nosso Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O grupo Unção em Vida saúda os irmãos em nome do Senhor Jesus. Oi. Amém. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não neguem o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. E a força e a fraqueza de um pecador, o Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá
Mestre Jesus, São Papa do tesouro, Deus tem recompensa pra você. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. A irmã Sara tem a oportunidade de louvar. Enquanto a irmã Sara louva, os irmãos têm a oportunidade de contribuir para a obra do nosso Senhor Jesus. E o diácono Dalécio recolhe as ofertas. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz, Senhor Jesus. Amém. Ouça a voz dos teus anjos, eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos, tua glória enche a terra. Ai de mim, sou pecador, toca-me nos meus lábios, purifica-me. Ouço tua voz, ouço tua voz, ouço tua voz, ouço tua voz, eis-me aqui. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, Santo,
essa oportunidade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Queremos apresentar os nossos visitantes desta noite, a nossa irmã Adriana, amém, e o nosso irmão Dejanilson, né? O que é que a amada igreja diz? Então, meus amados, as portas estão abertas, volte sempre. E agora eu convido o pastor Luiz Carlos, que vai estar louvando e logo após ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus. Traga minha saudação a todos, no nome de Jesus. Vamos bendizer ao Senhor, pois a Ele pertence a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Vale a pena carregar a cruz. Aleluia. Aleluia. Cada sonho que eu sonhei, cada passo que eu dei, cada lágrima ao chão, valeu a pena te servir. As pedradas que levei, os amigos que perdi, tudo por amor a ti, valeu a pena te seguir. Jesus, vale a pena carregar a cruz, vale a pena, meu Jesus, por amor ao teu nome, faria tudo outra vez, eu faria outra vez. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, vale a pena me entregar completamente a ti, meu Senhor, e a recompensa é tua presença. Aleluia. Cada sonho que eu sonhei, cada passo que eu dei, cada lágrima ao chão, valeu a pena insistir. As pedradas que eu levei, os amigos que perdi, tudo por amor a ti, valeu a pena te seguir. Jesus, vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, por amor ao teu nome, faria tudo outra vez, eu faria outra vez. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, vale a pena me entregar completamente a ti, meu Senhor. Aleluia. Quem morreria por minha causa, sem nada reclamar, quem moveria os céus e a terra, pensando em
amando-me, mesmo sendo eu quem sou. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, por amor ao teu nome, faria tudo outra vez, eu faria outra vez. Vale a pena carregar minha cruz, vale a pena seguir teus passos, meu Jesus, vale a pena me entregar completamente a ti, meu Senhor, tua presença. Oh, oh, oh. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ao Senhor pertence a glória, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos servos de Deus, de ganharmos a salvação da nossa alma. Foi necessário alguém morrer numa cruz, e Ele morreu naquela cruz sem reclamar, sem murmurar, sem blasfemar. Ele tão somente se entregou na cruz do Calvário. Portanto, vale a pena seguir a Jesus de Nazaré. Vale a pena seguir a esse Deus, entregarmos a nossa vida a Ele, se render a Ele a cada dia, como diz a palavra de Deus, que a cada dia devemos carregar a nossa cruz, como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque se alguém quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, é necessário carregar a cruz. É carregar a cruz a cada dia. Carregar a cruz todos os dias. Todos os dias se render ao Senhor. Todos os dias reconhecer que Deus é maravilhoso e que não há Deus maior do que o nosso Deus. Aleluia. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. É o texto que nós vamos basear a mensagem de hoje, que certamente falará ao seu coração, porque o Senhor é um Deus que fala, então Ele quer falar com você nesse instante. Romanos 1, 16 e 17. Quem encontrou diz amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, se entregamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor, e aqui nós te rendemos graça pelo privilégio que temos nessa noite de
estarmos diante da Tua presença, de estarmos aqui, Senhor, neste altar, para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor dos altos céus venha abençoar a nossa vida, para que possamos transmitir a Tua palavra, e essa palavra, Senhor, vá de encontro aos corações neste lugar. Meu Deus, nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é um culto especial, um culto de Santa Ceia, onde aqui nós relembramos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Em um culto como esse, e que antecede a este momento tão especial que é da Santa Ceia, e temos sempre esta palavra antes da Santa Ceia, devemos, em um momento como esse, em que nós relembramos aquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, devemos também, além de se arrepender das nossas ofensas que cometemos contra Deus e contra os nossos irmãos, devemos também estar com o coração quebrantado diante da presença de Deus, como homens arrependidos, como homens que necessitam do amor de Deus, da graça de Deus, do infinito amor de Deus, porque se não fosse o amor de Deus, a palavra de Deus diz, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos consumidos. Então, se você está nessa noite aqui, é porque certamente a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida, se renovou hoje, a misericórdia de Deus se renovou, e hoje Deus está lhe dando mais uma chance, de você adorar a Ele, de você servir a Ele, de você engrandecer ao nome dEle, e viver mais um dia, viver o Evangelho de Jesus Cristo, porque este é o desafio do Evangelho. Ouvir o Evangelho é muito fácil, nos dias de hoje principalmente, porque hoje nós temos o Evangelho com muita facilidade. Você tem a palavra de Deus muito acessível, a Bíblia Sagrada é muito acessível nos dias de hoje. Você tem a palavra por completo à sua disposição, o Antigo e o Novo Testamento, vai de Gênesis e Apocalipse, e você tem o privilégio de poder desfrutar da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, Antigamente era mais difícil, a Bíblia era mais difícil o acesso a ela. Alguns possuíam alguns livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, outros já possuíam o Novo Testamento, mas a Bíblia por completo era muito difícil, E hoje nós estamos vivendo em um tempo bom. Quando eu digo um tempo bom, não estou se referindo a acontecimentos diante da humanidade, porque a humanidade ela vai de pior a pior, Estou falando um tempo bom no sentido de acesso à palavra de Deus, A palavra de Deus é muito acessível. Então, estamos vivendo num tempo bom, no sentido de acesso à palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus, Você tem acesso. Então, ouvir o Evangelho é muito fácil. Agora, difícil é viver o Evangelho. O desafio está aí, em viver o Evangelho.
Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra de Deus. E o salvo em Cristo Jesus, a pessoa que ganha a salvação da sua alma, ela não é uma pessoa apenas que ouve o Evangelho, mas ela é uma pessoa também que crê no Evangelho. E como ela crê no Evangelho, ela procura viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ela procura viver o Evangelho, né? O Evangelho, ele é muito poderoso. A mensagem de Cristo no tocante à salvação para a humanidade, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, ela é uma mensagem muito forte. Ela é uma mensagem que tem o poder de transformar vidas. Ela tem o poder de penetrar no nosso coração, de arrancar aquilo que não presta do nosso coração, da nossa mente, aquilo que nos prejudica espiritualmente falando, no nosso relacionamento com Deus. Então, quando você vive o Evangelho, você se torna uma pessoa aperfeiçoada por Cristo. Você se torna uma pessoa que vai ter o amor de Deus em sua vida. E Deus vai estar trabalhando constantemente em sua vida. Porque o servo de Cristo, a pessoa que serve a Cristo, ela vive o Evangelho. Eu não entendo como algumas pessoas às vezes dizem que são servos de Deus, que são crentes, e se envergonham do Evangelho, e não querem viver o Evangelho, não querem praticar o Evangelho, não querem muitas das vezes nem andar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia, ela deve ser carregada com amor, com orgulho, por aquele que serve a Deus. Porque a Bíblia, ela é uma marca registrada de um servo de Deus. Quando você anda com a Bíblia, você já está dizendo que você é uma pessoa que respeita a palavra de Deus no mínimo e que valoriza a palavra de Deus, né? E que não se envergonha do Evangelho. E esse Evangelho que nós pregamos aqui, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o assunto dessa epístola de Paulo aos Romanos, que foi o assunto principal dessa epístola, que é a justiça pela fé em Cristo Jesus, né? A mensagem do Evangelho, marcante do Evangelho, que é a justificação pela fé em Cristo. Quando Paulo escreveu no capítulo 5 e versículo 1 desta carta, quando ele disse: justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essa é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de justificação. Deus, ele tem a capacidade, Deus, ele tem o poder. Este Evangelho, ele é poderoso. E quando você coloca a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, certamente se tornaremos pessoas melhores, certamente se tornaremos filhos de Deus, né? Então Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho, ele é a mensagem do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos salvos pelo poder desse Evangelho.
Nós somos salvos porque nós colocamos a fé nesse evangelho. Se não fosse a mensagem desse evangelho, se não fosse a morte de Cristo na cruz, o que seria de nós? O que seria de você? Porque essa vida aqui, a gente pode alcançar tudo, né? A gente pode alcançar muitas coisas aqui nesta vida, mas a salvação, que é a principal. Então a salvação, que é a principal, você consegue só pela fé. Se você quiser adquirir algum bem material, você só precisa trabalhar, ganhar dinheiro, e aí você vai conseguir um bem material. Você vai conseguir um bem material. É só trabalhar. Aí você compra cadeiras para sua casa, aí você compra geladeira para sua casa, você compra mesa para a sua casa. Como é que você compra? Trabalhando, né? Trabalhando. Você trabalha, recebe o seu salário, e aí você vai adquirir o bem que o dinheiro pode comprar. Mas a salvação ninguém pode comprar. Mesmo que você trabalhe para isso, mas você jamais vai possuir a salvação da sua alma pelo seu trabalho. Se você não se render ao evangelho, se você não colocar a sua fé no evangelho, não é trabalhando que você vai conseguir, porque o trabalho, como eu já falei, através do trabalho você compra bens materiais, mas através do trabalho você não compra a salvação. Do seu trabalho, não. Ou você se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Cristo Jesus, ou não existe outro meio, não existe outra saída. Não é pelo seu trabalho, não é pelo seu esforço, mas é pela fé em Cristo Jesus. É buscando a Jesus de verdade, é se arrependendo dos seus pecados e andando num caminho estreito, que é o caminho da salvação. Por que que o caminho da salvação ele é estreito? Porque vai só você e Deus. O negócio ali é uma caminhada entre você e Deus, né? Nada além, só cabe você e Deus, porque a salvação ela é individual, né? Salvação ela é individual. Por mais que seu pai ou seu irmão, você ame a eles, mas a sua salvação só serve para você. Se eles não se converterem, se eles não entregarem a sua vida a Jesus, não alcançarão a salvação. Porque a fé, ela é individual. Você ganha a salvação com a sua fé, não é com a fé do outro, né? De outra pessoa. Não é com a fé do pastor, não é com a fé do seu irmão, é através da sua fé. Se você não tiver verdadeiramente a fé, essa fé que faz com que você não se envergonhe do evangelho, essa fé que faz com que você reconhece que o evangelho é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Se você não tiver essa fé, a fé de outra pessoa não vai servir, né? Então a salvação é o maior bem, é o maior presente que alguém já pode possuir, né? Não existe bênção maior do que a bênção da salvação. Imagina aí você morar no céu, imagina aí você viver com Deus,
sem sentir dor, sem sentir tristeza, só alegria na presença de Deus, não tem problema no céu, é só bênção, só alegria, só maravilha. E quantas pessoas estão trocando o céu, a salvação, estão perdendo esse privilégio de serem salvos apenas por um momento, apenas pelo instante de prazer, apenas pelo um copo de bebida, ou um trago de um cigarro, ou pelo um carnaval, ou pela uma amizade, ou pelo um pecado que não consegue se libertar, ou pelo o desejo pecaminoso que invade a sua mente, o seu coração, a sua vida, e não querem servir a Deus. Preferem o mundo, preferem o pecado, preferem a desobediência. Aí sabe o que é que acontece? Essas pessoas serão condenadas, porque não quiseram colocar a fé em Cristo, porque preferiram obedecer ao curso dessa vida, porque preferiram seguir o caminho largo, o caminho espaçoso, que é mais fácil. É mais fácil pecar. Ir para o inferno é bem facinho. Eu não prego facilidade para ir para o céu. Eu não vou chegar aqui e ser hipócrita e dizer, olha, é fácil ir para o céu. Não é. Você tem que renunciar ao pecado. Tem que haver uma renúncia. Tem que mudar de vida. Tem que nascer de novo. E essa foi a mensagem de Jesus para Nicodemos. Nicodemos queria saber como era que ele ia ganhar a salvação. Aí em João capítulo 3 explica. Aí Jesus disse a Nicodemos, olha Nicodemos, você é um homem religioso. Você me reconhece que eu sou mestre em Israel. Você me respeita. Mas falta uma coisa, Nicodemos. Falta você nascer de novo. Você se envergonha do evangelho, Nicodemos, porque você vem escondido falar comigo. Você não tem coragem de revelar a sua fé, Nicodemos. Você se envergonha do evangelho. Então Nicodemos se envergonhava do evangelho. Ele ia conversar com Jesus escondido. Ninguém podia saber que ele ia conversar com Jesus e que ele ouvia os ensinamentos de Jesus. Era tudo escondido. Ele não tinha coragem de manifestar a sua fé. Por quê? Estava preso à sua religião, estava preso ao seu costume religioso, à tradição. E a tradição mata, a tradição condena. A tradição deste mundo, ela condena, né? Ela condena. Então que você venha se render a cada dia, colocar a fé em Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você só precisa ter fé. Você não precisa ter muita fé. Você só precisa ter fé. E a fé é do tamanho de um grão de mostarda, é a menor semente. É bem pequenininho o grão de mostarda. De primeiro eu andava com um grão de mostarda em minha Bíblia, só que eu perdi, porque era muito pequenininho. Aí eu colocava assim, no texto lá onde falava do grão de mostarda. Aí um dia eu abri e fui pregar nesse texto, aí veio um vento e soprou e levou a sementezinha de grão de mostarda, e eu perdi a semente de grão de mostarda. Aí por isso que eu não posso mostrar ela aqui hoje a vocês, para vocês verem o tamanho que é a fé. É bem pequenininha, o grão de mostarda. Então você não precisa ter a fé do mundo inteiro, não, para ser salvo não. Você só precisa ter fé. E o que é ter fé? Reconhecer que Jesus é o Senhor,
O que é ter fé? Ter a certeza das coisas que se esperam, provar para o seu coração que Deus verdadeiramente existe, provar para o seu coração que Deus, Ele te ama, e que Ele ama você, e que Ele tem algo maravilhoso para você, que é a salvação. Ter fé é ter certeza. Quando você possui a fé verdadeira, você tem a certeza, você não fica duvidando. Aí às vezes a pessoa fica com dúvida, aí diz: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou ganhar a salvação? Se Jesus voltasse, o que seria de mim? O que seria de você se Jesus voltasse agora? Será que você subia? Mas se você coloca a fé em Cristo, você vai estar preparado. Hoje nós falamos aqui na escolinha sobre a volta de Jesus, quando a gente estava aqui falando sobre a grande tribulação, e eu disse para os irmãos: olha, para mim tanto faz Jesus voltar antes da grande tribulação, para mim tanto faz Jesus voltar no meio da grande tribulação, e para mim tanto faz Jesus voltar depois da grande tribulação. Para mim tanto faz. Eu nem estudo sobre isso, eu já estudei sobre a grande tribulação, muito preocupado, porque eu não queria passar pela grande tribulação, né? E eu era pré-tribulacionista, eu acreditava que Jesus ia voltar antes da grande tribulação, né? Aí eu fui estudar a Bíblia, me tornei Jesus iria voltar no meio da grande tribulação. Aí eu estudei mais a Bíblia, aí eu me tornei pós-tribulacionista, onde Jesus iria voltar depois da grande tribulação. Aí eu findei acreditando nos três: no pré, no meio e depois, né? Aí hoje eu acredito nos três. Para mim tanto faz ser antes da grande tribulação, no meio ou depois da grande tribulação. Aí tem gente que diz: olha, o crente não é para passar pela grande tribulação, por isso que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação. Aí eles usam aquele texto que diz que Jesus vai te livrar da tribulação que virá, da grande tentação que virá. Jesus te livrará do dia da tribulação. Tem um texto que fala nisso: Jesus te livrará do dia da tribulação. Aí os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação por causa desse texto, porque Jesus vai nos livrar da tribulação que vai vir, né? Aí os midi, que são os que acreditam que vai ser no meio da grande tribulação, aí usam o texto que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos não conseguiriam escapar. Aí Jesus abreviou aqueles dias, e aí eles dizem que Jesus vai vir no meio por causa disso, porque os dias foram abreviados, então Jesus vai vir no meio da grande tribulação. Os que vêm depois, os que acreditam que é depois da grande tribulação, usa o texto de Apocalipse que diz, na visão de João, eles dizem: eis aí os que vêm da grande tribulação, né? E eu queria estar no meio desse povo que vem da grande tribulação, porque eles vinham morreram por servir a Cristo. Então eu acredito nos três, né? Para mim tanto faz Jesus voltar antes da grande tribulação, para mim tanto faz Jesus voltar no meio, e para mim tanto faz Jesus voltar depois da grande tribulação. Eu estou preparado para tudo, né? Para voltar antes da grande tribulação, para voltar no meio, para Jesus voltar no meio da tribulação, ou depois, né? Porque a Bíblia dá saída para os três, né? Então não vou chegar aqui e dizer, é isso assim, a Bíblia
dá a saída para os três. Se você quiser acreditar que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, tem versículo na Bíblia que fala. Se você quiser acreditar que Jesus volta no meio, você vai ter versículo para isso. E se você quiser acreditar que Jesus volta depois da grande tribulação, tem versículo também para isso. Então, para mim, tanto faz. Eu deixo para os teólogos discutirem. O que eu quero é colocar a minha fé em Cristo Jesus. Estou nem preocupado com isso, com grande tribulação, nem com pequena, nem com... Eu estou preocupado é se eu coloco a minha fé em Cristo Jesus. É se eu sirvo a Cristo de verdade. Amém? Então Deus lhe abençoe e que você possa cada dia viver o Evangelho, se tornar um servo de Cristo verdadeiramente. Amém? Deus abençoe. Muito bem, vamos passar agora para o momento da Santa Ceia, que é o momento em que nós relembramos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A Santa Ceia nós distribuímos para os irmãos que são batizados nas águas e estão em comunhão com Deus e com a igreja. Então que você neste momento venha estar diante de Deus, confessando as suas culpas diante do Senhor, para poder participar deste momento tão especial, porque a palavra de Deus diz que aquele que come e bebe deste momento da Santa Ceia, come do pão e bebe do vinho indignamente, será réu no juízo. Então, que você neste momento venha estar diante de Deus, em comunhão com o Senhor, e participar deste momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Nós temos aqui o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue do Cordeiro de Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus por o pão, que representa o corpo de Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao Teu nome, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E neste momento, Senhor, nós entramos diante da Tua presença, para este momento da Santa Ceia, que o Senhor venha abençoar o nosso coração, a nossa vida, e podermos participar deste pão que representa o Teu corpo. Abençoa a Tua igreja que vai participar deste momento tão especial, em nome de Jesus, amém. Convido a irmã Diana para cantar o 301 na harpa, enquanto o diácono Idalécio distribui o pão para os nossos irmãos. Vamos louvar e adorar ao nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo de pão e Jesus que os convida a ceia vir.
mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto tua ceia. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém. Comamos, portanto, o pão. Deus de maravilhas, exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas, o Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Obrigado, Senhor, por aquele sacrifício, e neste momento, Senhor, de contrição, neste momento em que nós reconhecemos que precisamos daquele sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar, abençoando, consagrando este vinho que representa agora o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue da nova aliança. Meu Deus e meu Pai, continuamos diante da Tua presença e nesse instante, Senhor, nós abençoamos estes cálices, este vinho que agora representa o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue que desceu naquela cruz do Calvário, o sangue puro e carmesim. Abençoa o Teu povo que vai participar deste momento, em nome de Jesus. Amém. O diácono Idalécio vai distribuir os cálices, enquanto a irmã Diana canta o 39 na harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós os
branco que a neve serei. Glória a Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Bebamos todos o vinho. Glória a Jesus. Deus de maravilhas. Exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus de maravilhas. E não há Deus como o nosso Deus. E neste momento, Senhor, nós Te agradecemos pela remissão, pela transformação, pela libertação que o Teu sangue, Senhor, proporciona na nossa vida. Glória, 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 glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre os Teus servos, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos a Tua bênção. Amém. Muito bem, antes de Jesus, depois da ceia, ele terminou a ceia e cantou um hino, antes de subir ao Monte das Oliveiras, onde aconteceu o momento da sua prisão, quando ele foi entregue aos soldados. Então nós vamos também cantar um hino neste momento, recordando este momento especial, onde Jesus ele se entregou por nós. Aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Enquanto eu canto esse hino, o diácono Idalécio recolhe os cálices. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Uma chuva que cai e lava a minha alma. Aleluia. Uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias e me faz conhecer quem é meu Pai. Aleluia. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder, deixa o medo de lado. Aleluia. Pelas suas feridas eu pude ser sarado.
Este sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue e cai, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA, código do Filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus de maravilhas, cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Alabaxéria anderecai, rebexéria anderecanta alabanahai. Vai renovando o teu povo, ó Pai, vai renovando a tua igreja nessa noite. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Oh! Arabachei, Irebexere, Andebecaireca, Erebexere, Andebecaireco. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia! Oh, oh, oh. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, a Ele pertence todo louvor. Aleluia, Jesus. Agora recebam a bênção apostólica. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Está encerrado a reunião no nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Participe das nossas reuniões nas segundas, quintas, sábados e domingos na casa de oração a partir das 19h30. Que Deus te abençoe. Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção.